Graças e paz, queridos. Estou gravando esse vídeo do aulão Fim dos Tempos para a gente entender um pouquinho o que quer dizer essa palavra apostasia. Qual o contexto que ela foi usada, qual o significado de cada passagem que relata sobre a apostasia. Vai lá comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 3, diz o seguinte: 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 3. Não vos deixei enganar de forma alguma, porque ninguém, porquanto, antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Vou ler o verso 3 novamente. Não vos deixei enganar de forma alguma, porque ninguém, porquanto, antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então a gente vê que antes que venha a apostasia, não será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Muita gente confunde essa palavra apostasia como abandono. Mas existe o contexto de apostasia e a apostasia da fé. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. O Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé. Na minha Bíblia está a palavra desviarão. Na Almeida Revista Atualizada está escrito apostatarão da fé. E darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Então, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, a King James, que é a que eu estou usando, ela já não usa a palavra apostasia, ela coloca desviarão da fé. Mas a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Corrigida e Fiel, usa se apostatarão da fé. Apostatarão da fé, no sentido de abandono. Então, lá em 2 Tessalonicenses, um pouquinho antes, capítulo 2, verso 3, tem também a palavra apostasia. Que aí a gente vai recorrer aos escritos originais. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então, a palavra apostasia, no contexto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, quer dizer a retirada. Na Bíblia da tradução literal, a gente vê esse escrito muito mais claro. Porque existiam, como eu vou dizer, a Bíblia, no original, o Antigo Testamento, ela foi escrita em hebraico. Algumas passagens em aramaico. O Novo, ele foi escrito em grego. E muito vocabulário que hoje nós temos não se tinha naquela época, mas existia a ideia. Então, o tradutor, ele tentou ver a melhor forma de pegar aquela ideia contida no texto e trazer para a nossa realidade do nosso vocabulário hoje. Aí, a King James eu considero uma das traduções de melhor uso, porque ela sabe distinguir algumas palavras, colocar no contexto mais certo, passa a ideia mais original para quem foi dito, por que foi dito, que povo ouviu, fica mais claro o entendimento. Tá dando para entender? Então, em 2 Tessalonicenses 2, verso 3, diz assim, na Bíblia da tradução literal: não vos deixei enganar de forma alguma, porque ninguém, porquanto, antes daquele dia, virá a retirada, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição,
Que retirada é essa? É o arrebatamento da igreja, a retirada da igreja sobre a face da terra. Então, após a retirada, que essa palavra apostasia quer dizer, após a retirada da igreja, virá o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Aí eu quero que você vá acompanhando a leitura comigo. Aí fala assim, o verso 6. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Então a gente já entendeu que aquilo que está detendo o anticristo é somente a retirada da igreja. Quando a igreja for retirada, a gente sabe que é ela que detém a manifestação do anticristo. Quando a igreja for retirada, ele será manifesto no seu devido tempo. Olha o verso 7. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é o que detém para a manifestação do anticristo? É a igreja de Cristo. O verso 2 vai dizer: não vos deixei enganar de forma alguma, porque ninguém, porquanto, antes daquele dia, virá a retirada. Então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, quando houver a retirada da igreja da face da terra, virá o homem da iniquidade, o filho da perdição. O verso 6 vai dizer o seguinte: no entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Quem é que está detendo a manifestação do anticristo? A igreja de Cristo. Porque ele só vai aparecer após a retirada da igreja, do corpo de Cristo, nós, os salvos. Aí o verso 7 vai dizer: na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é ou o que é o ministério da iniquidade? O ministério da iniquidade é o que a gente vê no mundo, tantas atrocidades, catástrofes, fome, guerra, misérias, tudo que a gente vê de mal neste mundo é a atuação do ministério da iniquidade. Mas a manifestação física do anticristo com o seu governo regendo 10 nações, ele só será manifesto após a retirada. Nesse termo aqui, a apostasia, que tem o sentido de retirada. Retirada de quem? Da igreja sobre a face da terra. Ah, mas e 1 Timóteo 4, verso 1? Tem lá o termo apostasia na minha Bíblia. Vamos lá então. Caminha um pouquinho para frente. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nesse contexto aqui, o termo apostasia quer dizer abandono, desvio, sair do trilho, sair do rumo. Ou seja, então a gente vê que a palavra apostasia ela foi usada 2 vezes em contextos diferentes. E é extremamente necessário a gente saber para quem foi falado, o que foi transmitido e qual o objetivo do autor. Assim, a nossa leitura, a nossa interpretação bíblica será uma interpretação saudável. Muita gente acha que a apostasia, essa retirada, é a retirada do Espírito Santo. Ah, depois que o Espírito Santo sair de sobre a face da terra, então o anticristo ele vai estar atuando livremente, ele vai poder aparecer. Mas se o Espírito Santo for retirado, aí as pessoas falam até ainda mais. Ah, aí cada um vai estar por si, cada um vai se converter por si próprio. Nunca na história da humanidade o homem se converteu pela força do braço dele, sempre foi mediante a fé. A salvação é pela graça mediante a fé. Como é que a gente tira o agente conversor do mundo? Então, se eu aceito essa doutrina que o Espírito Santo ele vai ser retirado de sobre a face da terra, então eu estou acreditando que as pessoas não vão se converter.
Mas no período tribulacional, em Apocalipse 7, tem a visão da grande multidão. Quem são estes? O anjo pergunta ao apóstolo João. Aí o João vê que são de toda tribo, língua e nação. São aqueles que se converteram, os mártires da tribulação, e foram perseguidos por causa do evangelho. São os salvos do período da tribulação. Aqueles que morreram por causa da perseguição do anticristo. Ou seja, houve salvação, porque eles estão no céu. João está tendo uma revelação do céu, no céu. Ele está tendo essa revelação que está mostrando para ele é o anjo. Então, se aquela grande multidão ela foi salva por sua conta e risco, então eu posso rasgar Efésios 2, do 8 ao 9, porque a salvação então não é pela graça mediante a fé. Então, no período tribulacional é uma exceção de Efésios 2. Então, a salvação ela deixa de ser pela graça? Deixa de ser pela graça mediante a fé? Não, amados. E outro detalhe, o Espírito Santo ele é onipresente. Como é que você tira alguém que é onipresente? Não tem como. Não tem como tirar alguém que é onipresente. Então, o princípio, Efésios 2, do 8 ao 9, a salvação pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Paulo está falando aos Efésios que o requisito para ser salvo é a fé. Não é nada que a gente faça. Então, como é que aquelas pessoas se converteram no período tribulacional, que formaram a grande multidão? Pelas obras? Para que não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Verso 9 de Efésios 2. Não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça, mediante a fé. Então eu não posso aceitar essa ideia que o Espírito Santo ele vai ser retirado de sobre a face da terra. Ele é o agente conversor, e durante a tribulação pessoas se convertem. O evangelho é pregado e pessoas se convertem a Cristo. E se pessoas se convertem, como eu vou tirar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que mostrará a verdade ao mundo? Como? Não tem como. Então, essa retirada, esse termo apostasia, em 2 Tessalonicenses 2, do verso 2 ao verso 3, é justamente a retirada da igreja, a igreja saindo, sendo retirada com força de sobre a face da terra. E agora em 1 Timóteo 4, verso 1, o termo apostasia é usado no sentido de abandono. Amém? Eu espero que essas verdades elas tenham ficado gravadas no seu coração e tenha caído como uma revelação do próprio Senhor Jesus na sua vida. Amém? Recebe essa palavra e que você cresça sendo edificado na graça de Cristo. Por isso que eu falo, o cristão ele não tem que se preocupar com anticristo, com falso profeta, com besta, com nada. Porque o anticristo ele só aparece após a retirada da igreja de sobre a face da terra. Amém? Quero terminar esse aulão fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, no nome maravilhoso do Senhor Jesus, Pai, obrigado por esse entendimento dessas verdades tão poderosas, que elas fiquem gravadas no solo do nosso coração, e o nosso coração seja uma terra fértil, para que a Tua palavra seja implantada, cresça e dê frutos. Obrigado, Pai, por verdades tão poderosas. Toma a vida dos meus irmãos e irmãs, que eles cresçam na graça, no entendimento e na sabedoria de quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém.